Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje está no Salmo de número 107, a partir do verso 28. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Queridos, eu estava há alguns dias atrás meditando nesse texto, no Salmo de número 107. E como esse texto ele traz verdades que podem ser aplicadas nas nossas vidas no dia de hoje. O salmista, ele começa nos falando no verso 28, da seguinte forma: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. É interessante, queridos, como que o poder da oração, ela pode nos ajudar em tempos difíceis. É um meio de graça onde nós podemos alcançar o coração do Senhor. E aí eu quero te fazer uma pergunta no dia de hoje. Em tempos de angústia, qual é a sua atitude? O salmista diz que no tempo da angústia clamaram ao Senhor. E é interessante, queridos, que o clamor é algo que sai de dentro do coração. Se você estudar a palavra clamor ou clamar, ele fala de gritos, fala de quebrantamento. E quantas vezes, queridos, no momento de angústia, nós não conseguimos nem mesmo orar, mas simplesmente chorar, pedir por misericórdia, e isso é clamor ao Senhor. Se nós pegarmos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, o Senhor, falando por intermédio do profeta, ele diz: Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra do Senhor, queridos, para nós é clamarmos a Ele. E talvez você no dia de hoje está em um momento de angústia. Olha o que o salmista diz. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Clame ao Senhor, chame por Ele. Entre na presença dEle, peça misericórdia, coloque diante do altar do Senhor a sua necessidade, a sua angústia, aquilo que tem entristecido o seu coração. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Querido, creia no cuidado do Senhor. Lance sobre Ele a sua angústia, lance sobre Ele a sua ansiedade. E o texto fala, na sequência, no verso 28, e Ele os livrou das suas tribulações. Aleluia! O Senhor tem livramento para a sua vida no dia de hoje. Talvez, querido, você tenha passado momentos difíceis, momentos angustiosos, momentos de tribulação. A palavra do Senhor é: clame a Ele. Clame a Ele, porque Ele tem livramento para você. No verso 29 diz: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade
e por suas maravilhas para com os filhos do homem. Olha que interessante, querido. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. E aqui eu me lembro do texto onde Jesus está no barco com os discípulos e a palavra diz que Jesus então dormiu e veio a tempestade, o mar agitado, e o texto fala que os discípulos então acordam o Senhor Jesus e dizem: Senhor, não importa que pereçamos. E o Senhor então dá uma ordem para que o vento cesse, para que o mar se acalme. Querido, que no nome de Jesus, o Senhor possa acalmar o mar da sua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa cessar a tempestade. O texto fala, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria. Que a alegria do Senhor venha sobre a sua vida no dia de hoje. Que você também possa, como diz no verso 31, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o Senhor, nesse dia de hoje, possa te abençoar, que você tome posse dessa palavra, em nome de Jesus.